Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe. Glória a Deus. Que bom que você está aqui nessa noite. O Senhor, Ele tem um encontro marcado com você, amém? Amém. E eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite. Quero que você olhe para o seu irmão ao seu lado e diga para ele que bom que você veio. Você é precioso. Você é amado do Pai. Diga para o seu irmão. Amém. E por que eu estou dizendo isso essa noite? Fiquei tanto tempo longe, né? E eu pude ver o quão é importante nós termos uma família de Cristo aqui na terra. O quanto é importante nós podermos juntos saber que contamos com o nosso irmão ao lado, que juntos nós somos um só, porque o corpo de Cristo é isso. Então o versículo que eu quero trazer nessa noite é Salmo 133:1, que diz: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Amém? Posso ouvir um amém mais forte? Amém, glória a Deus. E complementando esse versículo, outro versículo que falou muito ao meu coração nesse período que eu estava ausente, é sobre a alegria do Senhor. E hoje eu posso profetizar exatamente isso que está em Salmo 102. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cânticos. E é o que nós vamos fazer, nós vamos cantar e celebrar o nome do Senhor, amém? Você está alegre porque você pode celebrar ao Senhor? Amém. Então eu quero que você dê a mão para o seu irmão ao seu lado. E nós juntos, como um só corpo, como família de Cristo, nós vamos exaltar o nome do Senhor e dizer que é bom estarmos aqui nesta noite, amém? Senhor Deus Pai, nós engrandecemos o seu nome, Pai, porque só Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. E nesta noite, Senhor, nós reconhecemos que não existe outro Deus além de Ti, Pai. Senhor, nós reconhecemos o Seu senhorio sobre as nossas vidas. Nós reconhecemos, Pai, que o Senhor é tudo para nós e tudo em nós. Te pedimos, Pai, que o Senhor perdoe os nossos pecados, sejam eles por palavras, Senhor amado, por atitudes, Senhor amado, sejam eles nos nossos pensamentos. E nós pedimos que nada faça separação entre nós e o Senhor, Pai. Que Teu Espírito Santo possa fluir, Senhor amado, de maneira sobrenatural neste lugar. E que os corações possam estar abertos, Pai, para receber mais de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluias. Feche seus olhos por mais um instante. Senhor, nós Te damos a honra e a glória em todas as coisas neste lugar. Senhor, nós entregamos cativo não somente este ambiente, mas também a vida que compreende o corpo, a alma e o espírito de cada um de nós. Entregamos cativos ao Senhor. Senhor, nós consagramos este lugar ao Senhor. Se foi feito algo aqui durante a semana que não Te agradou, nós queremos Te pedir perdão por isso, Senhor. Mas nós queremos que nada faça separação entre nós e o Senhor. Que nada faça separação entre nós e o Senhor. Espírito Santo de Deus, nós Te damos total liberdade para agir, manifestar, falar, exortar, comunicar o que o Senhor deseja falar com a Tua noiva nessa noite, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus,
Eu repreendo, ó Pai, o meu eu, as minhas palavras, eu repreendo tudo em mim, Senhor, para que prevaleça somente o Teu Espírito Santo, fluindo neste lugar, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus também, nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, sejam eles por palavras, obras, atos, omissões e pensamentos. Reconhecemos, ó Pai, que não existe outro Deus, não há outro Deus além de Ti, Senhor. Somente os anjos do Senhor, os escolhidos a dedo pelo Senhor, e o Espírito Santo de Deus tem poder e autoridade neste lugar a partir de agora, Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, toma a vida de cada um de nós em Tuas mãos. Transforma-nos em uma terra mais do que fértil agora, Senhor, para que a semente do Teu Evangelho, a semente da Sua palavra seja plantada em nós, e que ela venha crescer, e que ela venha se tornar uma árvore gigantesca, Senhor, expressando os maiores frutos dignos do Senhor, para que o Senhor venha colher o fruto na vida de cada um de nós que lhes são devidos. Pai, em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, e Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Dê um sorriso aí para o irmão que está do seu lado. Sorria para ele aí, diga para ele: Jesus te ama e eu também. Será que ele ouviu? Glória a Deus. Quem aqui já se perguntou qual é o sentido da sua vida? Você já se fez essa pergunta? Qual é o sentido da minha vida? Quantos de nós já fizemos essa pergunta? Qual é o sentido da nossa vida? E essa pergunta nos leva a uma outra pergunta. Por que Deus me criou? Você já se perguntou isso? Por que o Senhor te criou? Qual é o motivo pelo qual o Senhor te criou? E a pergunta mais feita ainda, que nós mais fazemos: quais são os propósitos de Deus para a minha vida? Quais são os sonhos de Deus para a minha vida? Essas são as perguntas mais feitas pelo homem nos dias de hoje. Uma geração pela qual ela anseia em descobrir o seu propósito. Uma geração que deseja descobrir o porquê que ela existe. E há algo errado nisso, pastor? De forma alguma. Muitos acreditam que os propósitos de Deus para a nossa vida é nos dar bênçãos, nos dar carros, casas, um trabalho bom, uma empresa boa, um salário bom. Muitas vezes é isso que nós esperamos de Deus. E muitas vezes isso se torna aquilo pelo qual nós buscamos a Deus, muitas vezes, invertendo o sentido natural que Deus espera de mim e de você. E eu quero te contar nessa noite, eu creio que você já sabe com certeza disso, mas nunca é tão tarde para relembrar e muito menos cedo para que não possamos repetir. Que o propósito de Deus para a vida de cada um de nós. Pergunte aí para o irmão que está do seu lado: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Quando nós começamos a ler a palavra do Senhor, nós começamos ali em Gênesis capítulo 1, aonde Deus cria os céus e a terra e tudo que nela há. Deus cria o homem, cria a mulher, e planta aquele casal dentro do jardim do Éden. Mas através do pecado de Eva e consequentemente de Adão, os dois pecam e destituídos da glória de Deus, da graça de Deus, eles ficam sem poder viver no lugar e viver o propósito pelo qual Deus havia preparado para o homem. O propósito original que Deus havia preparado para o homem perdeu através do seu pecado. E houve ali uma separação entre o homem e Deus. Mas pastor, por que o homem se separou de Deus? Por que o homem não pode ver a Deus face a face? Por que a criatura não pode ver o Criador? Você já se perguntou isso? Deus, Ele é tão santo, santo,
santo. Ele é tão justo, que ele não pode compactuar com o pecado. Ele não pode estar no lugar no qual o pecado reside. Tamanha é a grandeza da santidade de Deus. Os querubins, serafins, eles adoram ao Senhor dizendo santo, santo, santo o tempo todo. Eles não dizem somente santo. Eles dizem santo, santo, santo é o Senhor. Eu imagino a beleza da glória de Deus que eles contemplam o tempo todo. E eles não se cansam de glorificar o único que é digno de receber todo louvor e toda adoração. Muitas vezes eu imagino o prazer, a honra que eles têm em estar diante da presença do grande eu sou. Estar diante da presença do Criador, somente dizendo para eles, santo, 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 santo. E eles não se cansam e eles continuam, santo, 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 santo é o Senhor. Tamanha é a santidade do Criador. E quando Adão e Eva eles pecam, eles são destituídos. Eles perdem o direito de estar na presença de Deus, de viver o propósito que Deus havia preparado para eles. E o interessante é que mesmo quando Adão e Eva pecam, Deus vem ao encontro deles na hora marcada, que é na viração do dia. Porém, onde estavam Adão e Eva? Escondidos da presença de Deus. Porque eles olharam para dentro de si através do pecado. Pega uma criança até 5, 6 anos de idade. Vamos diminuir, 2 ou 3 anos de idade. A pureza na vida daquela criança é tão grande, que você pode soltar ela da forma que for na rua, que ela não vai nem perceber se está com roupa ou se está sem roupa. Tamanha a pureza dessa criança. E Adão e Eva, antes do pecado, eles eram puros. A forma que Deus havia criado. E quando o pecado entra na vida deles, eles perdem aquela pureza que eles haviam recebido da parte de Deus. E eles olham para dentro deles e percebem que estavam nus. Até então eles não sabiam que estavam nus, porque a pureza de Deus estava no coração do homem. E quando Deus vem na viração do dia, no final da tarde, para somente falar com Adão e Eva, para ter um momento de comunhão com eles, para estar com eles, Adão e Eva eles já tinham cozido roupas com folhas de arbustos para eles, para tapar a sua nudez, porque eles haviam descoberto que eles estavam nus por causa do pecado. E o interessante é que quando Deus vem, logo em seguida, Ele traz para eles uma veste, uma pele de um animal, para cobrir a nudez de Adão e Eva. Ali o Senhor sinalizava que o sangue de um animal havia sido derramado por causa do pecado. O sangue de um animal havia sido derramado por causa do pecado do homem. Ali aquele animal já estava apontando para algo. Consequentemente, Adão e Eva são jogados, são postos para fora do lugar que o Senhor havia preparado para eles, perdendo o direito de viver o propósito na sua totalidade que o Senhor havia preparado para o homem. Dias mais tarde vem Noé, aonde aquele homem recebe uma palavra da parte de Deus. E Deus diz para ele: Noé, construa uma arca. E Noé vai e começa a construir uma arca durante somente 100 anos. Através de uma palavra que o Senhor havia dito a ele, ele começou a construir uma arca. Eu imagino as pessoas passando por diante de Noé. O que esse homem está fazendo?
sem que nunca havia chovido na face da terra. Noé continuava 1 ano, ano 2, ano 3, ano 5, ano 10, ano 20, ano 30, e ele construindo a arca. Quantos anos Noé foi somente serrando madeira para construir a arca? Se fosse nos dias de hoje, a gente pegava as ferramentas do Ícaro, do José, do irmão Capanema, e tantos irmãos que trabalham com construção aqui, pegaríamos as ferramentas e passaríamos a serra ali rapidamente. Estaríamos ali com a madeira pronta para fazer o barco. Agora imagina, sem um machado próprio. Quantos anos Noé ficou colhendo madeira para fazer uma arca? Por causa de uma palavra que ele tinha escutado da parte de Deus. 100 anos se passam e a arca está pronta. E Deus se arrepende de haver feito o homem na face da terra. Porque a maldade havia imperado no coração do homem. Vemos alguma coisa semelhante nos dias que a gente vive hoje? Vemos algo semelhante lá fora? Quando nós abrimos a palavra de Deus, ela é mais atual do que qualquer jornal, qualquer site que você possa abrir, em qualquer tempo. Mais atual. Praticamente toda a humanidade é destruída por causa do pecado. Somente ficam vivos Noé, a sua esposa, Sem, Cã e Jafé, os seus 3 filhos, e as suas 3 esposas, para recomeçar a humanidade segundo o coração de um homem que tinha temor de Deus, Noé. Por que Deus não escolheu o João, o José, o Amari, o a Joana, fora da família de Noé, para reconstruir a humanidade, para dar continuidade à humanidade? Porque neles não havia um coração como havia no coração de Noé, um coração puro e íntegro no Senhor. A palavra diz que Noé era um homem reto, puro e íntegro. Anos se passam. Vem Abraão, intitulado o homem na fé, o pai na fé minha e sua. Abraão foi chamado do amigo de Deus, sem o qual Deus sempre, quando ia fazer algo que não era tão bom, Deus comunicava a Abraão, porque Deus não faz nada sem comunicar aos seus profetas, aos seus amigos. Deus está te comunicando algo? Ele fala o tempo todo, por que você não tem ouvido? O Espírito Santo de Deus está falando o tempo inteiro com a igreja. Por que nós não temos ouvido? Abraão, passam-se os anos e Deus dá uma promessa a ele. Saia da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar, e lá te farei uma grande nação. Abraão pega a sua esposa, pega o seu sobrinho, os seus animais, os seus bois, camelos e cavalos, e vai para a terra que o Senhor havia de mostrar a ele, sem saber aonde era a terra. Passam-se os anos, Abraão já estava mais ou menos com 90 anos, 100 anos. 90 anos. E Deus disse para ele que ele ia ter um filho. E a sua esposa Sara já estava na idade avançada. Preste atenção para você entender onde nós vamos chegar nessa noite. A sua esposa já estava numa idade avançada. De repente, Abraão ele tem uma ideia de... Aliás, de repente Sara tem uma ideia de oferecer a sua serva, a sua escrava, para que Abraão deitasse com ela. Porque Deus havia prometido um filho a Abraão e Sara. E Sara quer dar um jeitinho para Deus, como se Deus precisasse de jeitinho. E Sara vai e pega a sua escrava e dá para Abraão, para o seu esposo, deitar com ela, ter relações sexuais. E dessa relação nasce Ismael. E aí quando nasce Ismael, Deus vem e fala com Abraão e fala: olha, esse menino não é o filho da promessa. A minha promessa que eu tenho contigo não é sobre a vida de Ismael, sobre a sua vida e a vida da sua escrava, é sobre a sua vida e a vida da sua esposa.
Mas a misericórdia de Deus é tão grande, ele falou assim, mas eu ainda farei desse menino uma grande nação. Mas a bênção de Deus não está com eles. A salvação do Senhor não está com eles. Passa-se o tempo. Abraão tem um filho de quem? Com a sua esposa Sara. Já na sua velhice. O milagre de Deus é realizado na vida deles. Olhe para o irmão que está do seu lado e declare sobre a vida dele. Não canse de esperar o tempo de Deus. O tempo de Deus é perfeito. Ele não age no meu e no seu tempo, ele age no tempo de Deus, no tempo dele. Enquanto nós estamos em compasso de espera, ele está trabalhando nas mais diversas áreas da nossa vida. Porque ele nos quer fazer homens e mulheres segundo o seu coração. Homens e mulheres que têm o caráter de Cristo. E eu preciso aprender a parar de dar jeitinho para Deus. Se você puder, ainda dificulte mais para Deus. Sabe como? Comece a obedecer firmemente a palavra de Deus. Você vai atrair a bênção de Deus para a sua vida. Que não tem como Deus ir contra a palavra dele. Sabe, às vezes a pessoa é tão obcecada atrás da bênção, corre atrás da bênção, corre atrás de algo, que fica cada vez mais longe. Mas quando você aprender a obedecer a palavra de Deus, não tem como Deus não te abençoar. Não tem como. Porque Ele é justo. Um dos atributos de Deus é a justiça, Ele é justo. E Ele não vai contra a palavra dEle. Então quer ser abençoado por Deus? Cumpra a palavra para você ver uma coisa. Você será um portador das bênçãos de Deus. Passa-se o tempo, nasce Isaac, filho de Abraão e Sara, o filho da promessa. Aí Deus vem e fala, esse é o filho da promessa que eu tenho contigo. E dele eu farei uma grande nação. Vem Isaac, depois vem Jacó, filho de Isaac. Vem os 12 filhos de Jacó. Consequentemente, o nome de Jacó é mudado para Israel. Aí vem os 12 filhos de Jacó que se transformam nas 12 tribos de Israel. Vem o tempo dos juízes, consequentemente depois. E cada um desses homens, particularmente, eles têm uma história em comum. Um detalhe em comum na vida de cada um deles, se você estudar a história. Eu estou resumindo aqui para você chegar onde nós precisamos chegar. Vem as 12 tribos de Israel, depois eles já estão dentro da terra prometida. De repente vem o tempo dos juízes, onde o último juiz é o profeta Samuel, porque o povo começou a reclamar que queria um rei, de acordo com as outras nações que tinham também um rei. Deus vai institui o rei Saul como rei, o Saul como rei. 40 anos se passam. Saul perde o seu reinado pela sua própria desobediência, só por não saber esperar o tempo de Deus. Logo no início do seu mandato, digamos assim, do seu reinado, ele perde o direito de ser rei. Mas para que o mandato dele, para que o reinado dele venha a terminar, passam-se aproximadamente 40 anos. Mas anos depois, 20 anos depois, Deus vai instituir a Davi como rei. Um homem segundo o seu coração. Passa-se o tempo, Deus institui os profetas maiores, os profetas menores. Até que venha a terminar em Malaquias. E aí é onde há um silêncio. Durante quantos anos? Alguém lembra para me contar? 400 anos Deus se cala sobre a face da terra. Mas todos esses grandes homens de Deus, eles apontavam para algo, eles tinham algo em comum. Eles apontavam para alguém. Desde um animal morto, que Deus precisou sacrificar, para fazer as vestes de Adão e Eva. Desde o Deus poderoso que estava ali, aquele homem que estava ali conversando com Abraão nos carvalhais de Manre. O Filho já estava sendo manifestado ali. Mesmo dentro da fornalha com Daniel, o quarto homem já estava se manifestando lá dentro. E Nabucodonosor, o rei de Babilônia, diz assim: parece um filho dos deuses. Cada um desses homens já estavam apontando para alguém.
Cada um desses homens já estava apontando para algo que Deus estava revelando para nós. Durante 3, 4 mil anos, Deus estava tentando expressar algo no Antigo Testamento. Deus estava apontando para algo. Deus estava apontando para alguém. Em Filipenses capítulo 3, por favor, Lídia, verso 8. Nós podemos ver a história de grandes homens de Deus no Antigo Testamento. Nós podemos ver o testemunho de grandes homens no Antigo Testamento. Mas o testemunho desses grandes homens de Deus não passam de refúgio perto do que Deus estava revelando. Não passam de refúgio perto do que Deus estava revelando. E o apóstolo Paulo diz assim, Filipenses capítulo 3, verso 8. Sim, de fato considero todas as coisas como perda, comparadas com a superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Tudo aquilo que grandes homens de Deus no passado, no Antigo Testamento, estavam apontando, Deus revelou ali no Novo Testamento, a partir do Evangelho de Mateus, quando enviou o seu único filho, o seu filho unigênito, por amor a mim e a você, por amor à humanidade que estava destituída da glória de Deus, que a glória de Deus está em Cristo. O verdadeiro propósito de Deus vai muito além do que uma casa, muito além do que um carro, muito além do que um bom trabalho, um bom salário, uma boa empresa. O propósito de Deus vai muito além do que a felicidade. O propósito de Deus vai muito além do que as riquezas. O propósito de Deus para a vida do homem é que conheçam a Cristo verdadeiramente. Todo o Antigo Testamento, se você for ler de Gênesis até Malaquias, todos os livros apontam para Cristo. Todos os livros apontam para Ele. Paulo diz assim: eu considero tudo como esterco. Paulo era judeu, cidadão romano, fariseu, doutor da lei. Ou seja, ele era o cara nos tempos de Jesus. Ele tinha tudo, tinha poder, tinha autoridade, tinha tudo. E ele falou assim, quando ele conheceu verdadeiramente a Cristo, quando ele teve um encontro com Cristo, ali no início do livro de Atos, ele disse assim: olha, eu considero tudo isso como refúgio, como lixo, para conhecer verdadeiramente o Filho de Deus. Para conhecer verdadeiramente o Filho de Deus. Eu não sei pela sua vida, mas eu falo pela minha vida. Quanto tempo eu perco ainda até nos dias de hoje e não conhecer verdadeiramente a Cristo. Quanto tempo nós passamos os nossos dias e não buscamos conhecer verdadeiramente a Cristo. Quanto tempo ficamos com isso daqui na mão? Que vai ficar... Jesus, Ele é o centro da vontade de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, por meio dEle e para Ele. Você só vai achar contentamento. Sabe o que é contentamento? Você só vai achar contentamento em Cristo. Ah, pastor, quando eu tiver aquela casa eu vou estar feliz. Você compra aquela casa, passa o contentamento. Ah, quando eu tiver aquele carro eu vou estar feliz. Compra o carro, passa o contentamento. Ah, quando eu tiver aquele salário eu vou ficar feliz. Tem aquele salário, passa o contentamento. Porque tudo que você edifica fora de Cristo, sem estar no centro da vontade de Deus, sem estar em Cristo como fundamento, não tem graça. Não tem valor para Deus. Espírito, abre os meus olhos outra vez. O apóstolo Paulo, ele gastou a sua vida
para que eu e você pudéssemos entender que a noiva precisa se parecer com o noivo, a noiva precisa se tornar limpa, pura, imaculada, como para o noivo. Efésios capítulo 1, verso 9, diz assim, Efésios 1, 9, Ele fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade. Preste atenção, e fez com que conhecêssemos o mistério da sua vontade, segundo a sua boa determinação que nele propôs, para a dispensação da plenitude dos tempos, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Ou seja, tudo que está no céu, tudo que está na terra, todas as coisas convergirão em Cristo. Se tudo que somos, tudo que temos não está em Cristo, não está baseado em Cristo, ou convergendo para Cristo, para a honra e glória do Senhor, se o meu trabalho não é para a glória de Cristo, se o meu carro não é para a glória de Cristo, se a minha casa não é para a glória de Cristo, se minha roupa não é para a glória de Cristo, eu estou vivendo o fundamento errado. Perdoa, Senhor, porque eu preciso fazer da forma correta. Obrigado, João, desculpa. Me perdoa, Senhor. E Deus vai novamente nos reconecta com Ele, nos coloca em comunhão com Cristo novamente. E ali o Espírito Santo de Deus está pronto para falar conosco. Mas aí de repente a gente desliza de novo e peca. E o Espírito Santo faz o quê? É por isso que a noiva, ela tem um caminho a percorrer. A noiva descrita em Apocalipse é uma noiva santa, pura e imaculada. E as suas vestes são sujas? São o quê? Límpidas. E a veste da noiva é o quê? São o quê? Os atos de justiça dos santos. A minha e a sua roupa na eternidade com Deus, preste atenção, serão as nossas atitudes de todos os dias. Cada ato de justiça que você pratica, preste atenção, cada ato de justiça que você pratica é uma peça que você está confeccionando as suas vestes na Jerusalém Celestial, na sua eternidade. Aonde que está? Está no livro de Apocalipse, depois você vai buscar. E a noiva, muitas vezes, ela brinca de ser noiva. Ela não entende a responsabilidade que é ser cristão. Ela não entende a responsabilidade que é ser um servo ou uma serva de Deus. O diabo lá fora não está brincando, não. Ele está traçando a vida de muitos homens e mulheres todos os dias. Ele ruge como um leão para tragar a vida de muitos. A noiva precisa entender que o propósito de Deus é que eu e você conheçamos a Jesus e nos pareçamos com Ele a cada dia mais e mais. Deus decidiu antes da fundação do mundo eleger no seu Filho, no seu único Filho, para que todas as coisas convergissem em Cristo. E eu quero te dar uma notícia nessa noite. Diga aí para o irmão que está do seu lado, relaxa aí, você está muito tenso. Dá um sorriso para ele, para quebrar esse gelo.
Se Cristo não é o centro da nossa vida, nós estamos vivendo todos os propósitos, menos o de Deus. Se Cristo ainda não é o centro da nossa vida, o Senhor da nossa vida, nós estamos vivendo os nossos propósitos. Por isso que muitas vezes você se decepciona, muitas vezes você se entristece, muitas vezes você se pergunta, por que eu existo? Qual é o propósito de Deus na minha vida? O profeta Osés nos ensina que, nos diz que sem... não vamos entrar nisso hoje. João capítulo 14, verso 9. Por favor, Lídia. Jesus nos disse, Jesus respondeu, Filipe, há tanto tempo estou com você e você ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a Cristo, vê o Pai. Cristo é a beleza da glória de Deus revelada nele. E eu e você, quem somos? Nós somos Cristo revelado para as pessoas que não conhecem a Ele. Amém, igreja? Jesus, Ele é a glória de Deus revelada, personificada. Eu e você somos a glória de Cristo, personificada para Ele. Se Cristo disse para Filipe, olha, se você me vê, você vê o Pai. As pessoas lá fora precisam nos ver e ver a Cristo em nós. Senão nós perdemos o propósito da vida. Mas como, pastor? Eles vão me ver e vão ver a Cristo? Sim. Quando você vê um judeu lá na rua, você olha aquela roupa dele e você já identifica que é um judeu. Mas quando você vê um cristão, qual é a marca dele? Você já se perguntou isso? Qual é a marca de um cristão? É ter a mesma forma e sentimento que houve em Cristo Jesus. É ter o mesmo caráter que houve em Cristo. Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6 e Mateus capítulo 7. Cristo, Ele libera para mim e para você a constituição celestial. Quer aprender a ser como Cristo? Leia todos os dias Mateus capítulo 5, 6 e 7. Ali você vai descobrir como nós precisamos viver. E aí você vai começar a olhar para dentro de você. Muitas vezes você vai ver a nudez do seu corpo. Mas de repente vai passar o tempo e você vai estar tão íntimo com o Senhor que você vai olhar para dentro de você e você não vai ver você mais. Você verá Cristo em você. Através das suas atitudes, através dos seus lábios, através da sua fala. As pessoas lá fora conhecem a Cristo em nós através do nosso modo de ser, através do nosso modo de agir, o nosso modo de falar. Alguém já te perguntou, uau, como você está tão diferente? O tempo tem passado e você tem mudado tanto. Alguém já te fez essa pergunta? Qual que é o segredo disso? Está na hora das pessoas começarem a perguntar o que nós temos de diferente na nossa vida. Mas pastor, por que muitas vezes eu não consigo expressar a Cristo? É porque nós estamos deixando escapar algo que não deveríamos deixar escapar. Nós estamos edificando algo na nossa vida que nós não estamos edificando como Cristo como centro, como pedra de esquina. Quem é construtor sabe que tem que começar uma parede pelas esquinas. E Cristo, Ele é a pedra angular. Se você não começa uma parede pela esquina, ela vai ficar totalmente torta. E Cristo, Ele é a pedra angular. Para que toda a construção edificada nele seja exatamente construída, segundo a vontade do Senhor. Quanto mais buscamos a conhecer a Cristo, mais conheceremos o Pai.
Quer conhecer a Deus? Conheça Jesus. Agora pergunte para o irmão que está ao seu lado: quer conhecer a Jesus? Olha para mim. Que responsabilidade que você puxou para você agora, hein? Eu e você somos a imagem e semelhança do Deus vivo. Eu e você somos a imagem e semelhança do Cristo. Se nós não estamos vivendo dessa forma, nós estamos perdendo algo. Tudo que aqueles homens sonharam, desde Adão até Malaquias, tudo que era sombra no Antigo Testamento, eu e você já temos revelado para mim e para você. Eu e você já temos a revelação de Deus, que é Jesus. João capítulo 14, verso 6. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existe outro caminho, não existe outra verdade fora de Cristo. Ele é o único caminho, a única verdade e a única vida. Se for fora de Cristo, reveja os seus conceitos. Hoje eu estou dando conselhos como um pai, como eu aconselho os meus filhos. O apóstolo Paulo diz assim em 2 Coríntios capítulo 5, verso 18: o direito que Adão e Eva perderam de estar em comunhão com Deus, esse direito ele foi restituído através da vida de um homem, através da vida de Cristo. O que o homem perdeu, o que a terra foi amaldiçoada com maldição, o que a mulher foi amaldiçoada com dor de parto terrível, o que o homem teve que começar a trabalhar por causa do pecado. Aliás, o homem já tinha que trabalhar, já tinha que lavrar a terra, mas ele ia ter que se alimentar do suor do seu trabalho, a partir do pecado de Adão e Eva. A terra se encheu de espinhos e abrolhos, por causa do pecado de Adão e Eva. A terra ela vive em maldição, por causa do pecado de Adão e Eva. Mas em Cristo, quando eu e você estamos nele, essa maldição ela é finita, ela é acabada. Porque em Cristo Deus reconciliou-se com o homem. Por isso que quando eu e você aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador e Senhor, todas as coisas se fazem nova na minha e na sua vida. Aquilo que estava destinado para quem não conhece verdadeiramente a Deus, que é o fogo do inferno, o fogo do lago que arde com fogo e enxofre, que é o inferno, não é mais destinado para mim e para você, porque nós mudamos o rumo da nossa vida quando começamos a conhecer a Cristo, o reconhecemos como Senhor e Salvador, e ali começamos o nosso processo de santificação. E ali começamos o nosso processo de santificação. Mas pastor, o que é santificação? É aquilo que nós fazíamos de errado, aquilo que nós pecávamos antes. Nós aprendemos a palavra de Deus e não pecamos mais. Nós estamos nos santificando a cada dia para Deus. E a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá Deus. Sem santidade ninguém verá Deus. 2 Coríntios 5:18, por favor, Lídia. Aleluias. Mas todas as coisas procedem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Preste atenção, Deus nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Através de Cristo, eu e você somos reconciliados com Deus. Através de Cristo, eu e você somos novamente feitos homens e mulheres que podem ter comunhão com Deus. Tamanho é o poder do meu e do seu Senhor. Tamanho é o poder do nosso Senhor Jesus. O pecado nos afastou de Deus, mas Cristo nos reaproxima dele, por causa do seu amor, de obedecer a Deus até a morte, e morte de cruz.
nós imaginamos um super-herói, nós imaginamos que ele vai vencer tudo, não é verdade? Cristo, quando foi crucificado, ele venceu o quê? O que tem de beleza nisso? Ele poderia ter vencido a morte de uma forma majestosa, sem precisar se entregar, como ovelha muda ao matadouro. Não é verdade? Ele não precisava fazer isso. Mas sabe o porquê ele escolheu fazer? Porque nele havia um coração obediente ao Pai. Ele sabia que através da sua obediência, ele estaria agradando ao Pai. Quando eu e você obedecemos a palavra de Deus, nós estamos agradando ao Pai. O prazer do filho era agradar ao Pai, era obedecer ao Pai. Porque nos decepcionamos algumas vezes na vida? Você já se perguntou isso? Por que nós nos decepcionamos algumas vezes na vida? É porque muitas vezes nós estamos edificando algo fora de Cristo. Isso vai te causar uma decepção, porque não terá fundamento. Porque uma vida fora de Cristo é uma vida vazia. É uma vida que conduz ao inferno. Uma vida sem Jesus é uma vida que conduz ao inferno. Sabe, são tantas religiões aí fora que não tem fundamento nenhum. A religião mata, Deus não é religião. Jesus não é religião. O Espírito Santo não é religião. Ele é Deus. Ele é Deus. A religião mata. Entenda algo. Não existe outro caminho fora de Cristo. Cristo não é o plano B de Deus. Ele é o plano A de Deus que deu certo. Como eu e você também daremos certo em nome do Senhor Jesus. Mas o que é dar certo, pastor? É se parecer com Cristo. Mas sabe o que muitas vezes nós fazemos quando nós nos decepcionamos? Nós viramos muitas vezes as costas para Deus, achando que Deus não está conosco. E vivemos a nossa vida. Se nós observarmos a vida do apóstolo Paulo, sabe o que Jesus falou para Ananias? Quando Jesus disse para Ananias: olha, vai em Damasco, na rua direita, porque lá tem um homem que precisa me ouvir. Eu tenho um propósito na vida dele. Estou resumindo aqui para você. Porque eu vou ensinar ele o quanto convém que ele pereça por amor ao meu nome. Ele só estava falando do apóstolo Paulo. Quando nós estamos nos caminhos do Senhor, muitas vezes, o caminho ele é estreito, que vai conduzir a uma porta estreita, mas pode ter certeza que é um caminho de vitória. Porque quem está com Cristo anda em vitória todos os dias, independente se não esteja vencendo. Como o apóstolo Paulo, ele considerou todas as coisas como perca, como refúgio, como esterco, pelo prêmio de conhecer a Cristo. E eu quero te encorajar nessa noite a conhecer verdadeiramente a Cristo a partir de hoje. O profeta Oséias diz assim que o meu povo perece por falta de conhecer a palavra de Deus. Sabe por que muitas vezes nós perecemos? Por não conhecer a palavra. E aí as coisas acontecem na nossa vida e a gente desmorona muitas vezes. E a pessoa desmorona muitas vezes. Porque não conhece verdadeiramente a Cristo. Porque está buscando o seu próprio propósito, o seu próprio sonho. Mas pastor, o que tem de errado sonhar? Diga para o irmão que está do seu lado: sonhe, meu filho. Porque maior que os seus sonhos são os sonhos de Deus para a sua vida. Mas este sonho, aprenda de uma vez por todas, este sonho precisa ter Cristo como fundamento básico. Se esse sonho não tiver Cristo como fundamento básico, você vai se frustrar daqui a um tempo de novo. Se esse sonho não tiver Cristo como fundamento básico, for edificado em Cristo, você vai se frustrar de novo. E aí muitas vezes a pessoa passa uma vida de frustração, achando que Deus está castigando.
Mas é porque não está edificando da forma correta a construção. Preste atenção, todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. Você acha que Deus, por amor a mim e a você, vai permitir que algo seja construído fora dele? E dê certo? Para que o inimigo leve a glória, para que Satanás leve a glória, para que o homem leve a glória, jamais. Deus não divide a glória dele com ninguém. João Batista ensinou, convém que ele cresça e que eu diminua. Se eu conheço a Cristo, a marca de um servo de Deus é saber que Deus não divide a glória dele com ninguém. Sabe por que Satanás foi expulso do céu? Porque ele queria receber o louvor e a adoração que era somente para Deus. Foi por isso que Lúcifer foi expulso do céu. Foi expulso da presença de Deus. Foi colocado na terra. E 1/3 dos anjos que estavam no céu seguiram a Lúcifer, que são os anjos caídos, que são os demônios. Vieram a ser os demônios, que é impossível contar. Sabe, nós já tivemos manifestação de demônios aqui dentro da igreja, já tivemos em Liverpool também. Daqui a um tempo você vai ver demônio manifestando aqui no meio. Quando começa o culto, eu oro, Senhor, queima esses demônios lá fora. Mas qualquer dia desse eu vou parar de orar, vou deixar manifestar aqui dentro. Para você ver o poder de Deus aqui nesse lugar. Sabe, o povo de Deus precisa aprender que servir a Deus é algo muito sério. Cutuca o irmão que está do seu lado aí. Diga assim, é hora de parar de brincar com Deus. Sabe, não é porque eu peço, é a misericórdia dele. É a misericórdia dele, porque ele tem compromisso com a palavra dele. Ele não tem compromisso comigo. Porque se eu deixar de pregar a palavra, o outro vem e prega. E milhões de vezes melhor que eu, porque eu não sei fazer nada. A partir de hoje, diga para o irmão que está do seu lado, a partir de hoje, você terá vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Porque Cristo nos prometeu em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando eu e você entendemos que edificando o propósito, a vida de cada um de nós, segundo o propósito de Cristo, eu e você vamos ter vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Por que a igreja de Cristo não vive expressando a vida em abundância? Me diz. Diga aí de novo. Se acostume hoje. Fala assim, fica calmo. Mas seja rápido. Obedeça logo. Porque Deus tem pressa na sua vida. A abundância dele está preparada para ti. Cutuque aí o irmão que está do seu lado, diga, profetize sobre a vida dele. A abundância de Deus está preparada para a sua vida. Nós precisamos entender que a abundância de Deus não começará quando estivermos nos céus. A abundância de Deus começa quando estamos em Cristo. Preste atenção, a abundância de Deus começa quando estamos em Cristo aqui na terra. A abundância de Deus começa quando estamos em Cristo aqui na terra. O apóstolo Paulo estava preso. Mesmo preso, ele estava fazendo o quê? Glorificando a Deus. Mesmo preso, ele estava escrevendo cartas para mim e para você ler até nos dias de hoje. Mesmo preso, ele estava aconselhando irmãos. Mesmo preso, ele estava encorajando irmãos. Mesmo preso, ele estava preso aos olhos naturais. Mas aos olhos espirituais, ele estava mais solto que o mundo inteiro que estava solto. Muitas vezes nós estamos soltos naturalmente aos olhos naturais, mas muitas vezes aos olhos espirituais estamos presos. Diferentemente dele, que preso aos olhos naturais, estava soltíssimo aos olhos naturais. Porque ele entendeu o propósito da vida, o propósito pelo qual Deus instituiu a vida na face da terra. Aquilo que era sombra desde Adão até Malaquias, foi revelado em Cristo Jesus para que eu e você vivamos e tenhamos vida em abundância. Mas eu preciso entender, igreja, o que é essa vida em abundância.
A vida em abundância é se parecer com Cristo ao máximo todos os dias. Ser testemunha viva dele, independente do que estamos passando, independente do que estamos vivendo. Independente do lugar, independente da hora. Para que o mundo possa ver quem em nós? Cristo. No caminho da cruz, Cristo murmurou. No caminho da cruz, Cristo reclamou contra o Pai. Não. Lá na cruz, Cristo reclamou contra o Pai. Não, ele falou assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas, contudo, seja feita a tua vontade. Nem ali ele reclamou. Ele só falou com o Pai. Porque ali o fardo dos pecados de toda a humanidade estava imputado sobre ele. E sabe por que ele falou isso? Porque foi o único momento que o Pai estava separado dele. Porque o Pai, quando Cristo carregou sobre ele os seus pecados, os pecados de toda a humanidade, ele sabia que o Pai não poderia estar com ele. Porque Deus não compactua com o pecado. Por isso que a luta da nossa geração é tirar o homem do centro. É tirar o egocentrismo de lado. Preste atenção, tudo que você assiste, tudo que você lê, tudo que você vê, puxa para o homem, puxa para o seu eu. É isso que Satanás fazia, ele puxava para si. Só que hoje ele não tem nem trabalho mais, porque eu e você muitas vezes acostumamos a puxar para nós. Mas eu preciso entender que não é sobre nós, não é sobre mim, é sobre Jesus. É sobre eu me parecer com ele, é eu entrar dentro do propósito dele, não no meu propósito. E viver para ele. Aí eu vou ter vida e vida em abundância. Aí de repente as coisas não serão tão mais difíceis. Porque mesmo sendo difícil, se eu estiver no propósito de Deus, ele faz ficar fácil. O fardo dele é leve e suave. Por que o fardo na vida do apóstolo Paulo não era pesado demais? Você já se perguntou isso? Certa vez o apóstolo Paulo orou ao Senhor por 3 vezes e disse a ele: Senhor, por favor, arranca de mim esse espinho na minha carne. E Deus vai e responde para Paulo: ei, a minha graça te basta. E o meu poder se aperfeiçoa na onde? No seu poder? Não, na sua fraqueza. Então diga ao fraco que eu sou forte, diz o Senhor. Eu e você precisamos aprender. Por isso que nós nos frustramos muitas vezes, porque não conhecemos a palavra muitas vezes. Mesmo ali preso e algemado, acorrentado numa masmorra, num lugar frio, sombrio, úmido, o apóstolo Paulo pregava a palavra ainda veementemente. Mesmo preso por 2 anos em Roma ali, já pronto, esperando a morte, ele pregava com ousadia a respeito de Cristo. Ele pregava veementemente, ele era a expressão viva do Deus vivo. Mas muitas vezes nós olhamos para nós mesmos e a gente está com uma cara de coitadinho, uma cara de quem não comeu hoje, uma cara de quem não conhece a Deus. Muitas vezes, olha para o irmão que está do seu lado, ele não é assim, dá um sorrisinho para ele e para ela. Sabe, nós somos o único povo na face da terra, a igreja de Jesus é o único povo na face da terra que vai passar a eternidade com ele. Mas eu tenho uma notícia para você, eu preciso entender, preste atenção, eu preciso entender que eu não vou começar a minha eternidade lá nos céus, eu começo hoje a minha eternidade. A minha eternidade começou no dia que eu aceitei a Cristo como meu Senhor. E eu preciso viver como quem já está na eternidade. Se você vive essa vida, você vai ter 50, 60, 70 anos no máximo. Ela vai ser muito pouca para você. Mas se você já está em Cristo, você vai entender que 70 anos não é nada comparado à eternidade que nós estaremos com o Senhor. Deus é o Senhor do tempo. E muitas vezes Ele usa o tempo para ensinar eu e você a esperar o tempo dEle. E essa vida em abundância que há nos céus, também Cristo deixou aqui na terra disponível para mim e para você. Essa vida abundante que teremos com Ele, que governaremos com Ele lá, já precisamos começar a viver aqui na terra. O apóstolo Paulo diz assim: eu sei viver em dificuldade, em pobreza, em fome, em qualquer situação, em riqueza, em pobreza, em alegria, em tristeza, eu sei viver em todas as coisas, porque em tudo eu sou mais que vencedor. Posso todas as coisas naquele que me fortalece em Cristo Jesus. Pare de viver com os seus olhos naturais a partir de hoje. Tira os olhos de dentro de você
Adão e Eva, quando olharam para dentro deles, eles viram a impureza que eles estavam vivendo. Coloque os seus olhos em Cristo. Coloque os seus olhos a investigar a palavra de Deus. Leia essa palavra, eu garanto para você. Eu garanto para você que você vai achar vida e abundância nessa palavra. De Gênesis a Malaquias, de Mateus a Apocalipse, não há nada fora do esquadro. Toda a palavra de Deus, ela se conecta. 66 livros, escritos por homens diferentes, inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Por amor a mim e a você. Por amor a nós. Não existe vida fora de Cristo. O propósito de Deus para a vida de todos nós é que conheçamos o seu Filho e sejamos a expressão dele aqui na terra. Ah, pastor, mas eu sou jovem demais. Quem dera se eu conhecesse a Jesus quando fosse jovem. Quem dera. Quem dera eu nascesse num berço cristão. Eu não tivesse passado 22 anos da minha vida fora de Cristo no pecado. Quem dera. Feita a minha esposa sofrer muitas vezes. Quem dera. Feita a minha família sofrer. Quem dera. Quanto mais cedo você conhece a Ele, mais chance você vai ter mais chance ainda de expressar a glória de Deus na terra, de ser a expressão do Deus vivo na terra. Sabe, eu devo ter 10, 15 anos, sei lá, 20 anos de vida. Só Deus sabe. Mas os dias que nos restam, nós precisamos aprender a viver remindo os dias. Preste atenção, nós precisamos aprender a viver remindo os dias e se parecer ao máximo com Cristo, porque no dia da nossa morte, morreu, acabou. A palavra de Deus diz que enquanto há fôlego há esperança. Morreu, acabaram-se as oportunidades. Ou é céu ou é inferno. Não tem meio termo. E aquele que morrer fora de Cristo é inferno. Pode ser a religião que foi fora. Morreu sem Cristo como seu Senhor e Salvador, é inferno. Que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Romanos capítulo 10, por favor, Lídia. Capítulo 10, verso 9. A palavra do Senhor diz assim: porque se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Cutuca o irmão que está do seu lado aí. Hoje você tem a oportunidade de ser salvo, se você ainda não foi. Aí é a hora que você dá aquele sorriso para o irmão que está do seu lado e fala: eu já sou salvo. Nessa noite você tem a oportunidade de se salvar para o grande dia do Senhor. E sabe o que é mais interessante para finalizarmos? Dentre o propósito que Deus tem na minha e na sua vida, de se parecer com Ele, Ele confiou uma missão para mim e para você. Sabia que você tem duas missões? A primeira de todas é se parecer com Cristo. E a segunda missão que Ele deixou para você está lá em Mateus capítulo 28, verso 19. Mateus 28, 19, Lide, por favor. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ide e fazei discípulos. Se você é filho de Deus,
Se você é imagem e criação do Deus vivo, se você é discípulo de Cristo, você tem a missão de fazer discípulos. Essa missão não é só do pastor, do evangelista, do missionário, do profeta, do apóstolo, do diácono, não. Essa missão é para todo aquele que é discípulo de Cristo. Você precisa fazer discípulos para Cristo. Essa é a segunda missão mais preciosa que o Senhor tem para a sua vida. O grande detalhe é, o propósito não é somente conhecer. Sabe por que João Batista foi eleito por Jesus como o maior homem nascido de mulher? Você já se perguntou isso? Sendo que ele ficava lá no deserto, vestido com roupas esquisitas, comendo coisas mais esquisitas ainda. Mas ele só tinha uma palavra, ele só pregava uma palavra: arrependei-vos, porque próximo está o reino dos céus. Só isso que ele pregava. E Jesus falou: olha, nunca nasceu homem maior do que ele de mulher. Eu imagino o tamanho do galardão dele lá nos céus. Como eu imagino o tamanho do meu e do seu galardão também quando nós chegarmos lá. Porque se eu entendo que primeiramente eu preciso se parecer com Cristo e consequentemente eu preciso fazer discípulos, eu vou viver em prol disso. Eu vou viver para que Cristo seja glorificado através da minha vida. E aí de repente vai passar o tempo e você vai olhar para as suas atitudes, você vai olhar para dentro de si, e aquilo que muitas vezes não tinha sentido lá atrás, que te causava dor, te causava sofrimento, te causava decepções, não vão te causar mais, porque você vai aprender a viver da forma correta, pela qual Deus criou o homem. Se você pegar uma batedeira de bolo e usar ela para construir uma casa, vai dar certo? Não tem como. Não é verdade? Se você pegar um martelo para fazer um bolo, vai dar certo? Não vai dar certo. Como que se faz um homem? Como que se constrói a vida de um homem e de uma mulher? Segundo a palavra de Deus. Cada um na sua função pré-determinada por Deus. O homem foi pré-escolhido por Deus para ser a expressão de Cristo na terra. Sabe por que a humanidade se frustra? Porque o martelo está querendo fazer um bolo. Porque a batedeira está querendo construir uma casa. É assim que o homem faz. E aí perde o sentido. E aí vivem de frustrações em frustrações. Por isso que nunca se ouviu tanto falar de depressão nos dias de hoje. Nunca se ouviu em toda a face da terra. Todas as gerações, como se ouve nos dias de hoje, se falar em depressão. A causa, pode analisar, qual é a causa de uma depressão? Normalmente são sonhos frustrados. São decepções. Originárias de algo que saiu fora do padrão de Deus. Preste atenção. E eu quero te fazer um convite nessa noite. A começar a edificar todas as áreas da sua vida por Cristo e para Cristo. Porque o Senhor, preste atenção, porque o Senhor tem um propósito na sua vida. E eu posso ser sincero com você, muitas vezes eu me canso de ver o tempo de Deus passando na vida de muitos homens e mulheres. Eu me canso. Você olha para a vida da pessoa e a pessoa está ali ainda, dando murro em ponta de faca. Dando murro em ponta de faca. Como pastor, às vezes eu me canso, falar a verdade para vocês. Ver a pessoa dando murro em ponta de faca. Passa ano, passa ano e vem ano, a pessoa está da mesma forma dando murro em ponta de faca. Pegando o martelo, querendo fazer bolo. Pegando a batedeira, querendo construir uma casa. Achando que está fazendo a coisa certa. E aí a pessoa se frustra, põe a culpa nas costas de Deus. E ainda sai falando besteira lá fora ainda de Deus. A noiva precisa aprender
que ela tem um chamado pelo noivo. A noiva precisa aprender a ouvir a voz do noivo. Jovens, não percam o tempo de Deus em vossas vidas. O Senhor levantará grandes homens e grandes mulheres de Deus aqui nesse lugar. Ah, pastor, mas a sua idade é avançada. Deus vai te usar até mesmo hoje. Enquanto há fôlego, há esperança. O Senhor Jesus deseja se revelar para muitos aqui neste lugar. Essa noite eu estou pregando, eu estou ministrando como um pai ministra para um filho. Quantos têm estado cansados? Muitas vezes de tentar, e tentar, e tentar, e tentar, e tentar, e tentar. E vai se cansando. Às vezes até tem alguns meses ali de fôlego que Deus dá, mas de repente volta de novo. Quantas vezes você tem vivido em círculos? Sabe, eu não tenho vergonha de te falar, eu vivi muito tempo da minha vida rodando em círculos. Eu vivi muito tempo da minha vida rodando em círculos. Mas quando eu aprendi a forma correta, falei, Senhor, a partir de agora não mais. Não mais. Deus, Ele tem uma vida e uma vida de abundância para a sua igreja. Sabe o que é uma vida abundante? É você jogar a vara no mar. De repente você está lá pescando e os peixes pulam por dentro do seu barco, como foi com Pedro. Isso é uma vida com abundância. De repente você precisa de algo na tua saúde. Você vê que algo não está bem porque você comeu demais. Uma pessoa no Brasil que eu conheci, ela comeu demais carambola. E aí o que aconteceu? Deu problema nos rins. Aí acabou falecendo por causa disso. Se você precisa de uma cura nessa noite, o Senhor está aqui para te curar. Essa noite é uma noite de abundância, de vida e vida em abundância. Feche os seus olhos, vamos adorar o Senhor. Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Deus do impossível vem e transformar meu coração, transformar meu coração. Deus que a morte já venceu, vive está dentro de mim, vive está dentro de mim. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti, sim, eu creio em Ti,
Deus do sobrenatural. Aquele quer e há de vir, em seu poder vai ressurgir. O Deus que a morte faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Sabe, talvez até hoje você viveu uma vida sem um propósito verdadeiro. Que te levou a frustrações, decepções. Mas nessa noite o Senhor quer dar um basta e mudar a sua história. E eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar por você. Destinos serão mudados a partir dessa noite. Vidas serão transformadas. E eu quero te convidar. Eu quero te fazer um convite. O Senhor quer mudar a história da sua vida. O Senhor deseja mudar a história da sua vida. A grande pergunta é: você quer que Ele mude? Talvez até hoje você tentou da sua forma. E infelizmente não deu certo muitas vezes. Mas está tudo bem. Mas o Senhor deseja te permitir viver uma vida e uma vida em abundância a partir de hoje. E você que deseja viver assim, saia do seu lugar, eu quero orar por ti. Em nome do Senhor Jesus, enquanto nós adoramos ao Senhor. Mas só saia do seu lugar, você que deseja ter a sua história mudada pelo Senhor, nessa noite. Deus que faz o cego ver, está passando por aqui. O Deus que faz surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. O Deus que é bom, possível, vem transformar meu coração. Normalmente eu não faço duas vezes o mesmo convite, mas o Espírito Santo de Deus está me dizendo: faça de novo o apelo. Se você deseja ter a sua história mudada pelo Senhor, essa é a noite. E você que veio aqui à frente, não saia do seu lugar, continue aqui em oração. Eu já vou orar por ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio.
desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor. Como tu, Jesus, não há ninguém além de ti, que é santo e humilde assim. Não há ninguém além de ti. Não há ninguém maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida é o teu amor.
Jesus, you deserve it, praise. Worthy is your name, worthy is your name. Jesus, you deserve it, praise. Worthy is your name. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor. Digno é o teu nome, Jesus. Teu é o louvor, digno é o Senhor. Vamos aplaudir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. O Senhor escolheu essa noite para mudar a vida de muitos aqui neste lugar. Glória a Deus. Nos visita hoje a Thaís e a Cláudia. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida dessas amadas de Jesus. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindas. Amém, família? Primeira vez também? Não? Segunda? Glória a Deus. Mais alguém pela primeira vez? Todos já são de casa, né? Glória a Deus. Vamos se colocar de pé, por favor. Falei tudo? Glória a Deus. Amados, que essa semana seja uma semana de expressão de amor, aonde Cristo seja glorificado em cada um de nós. Que você viva o sobrenatural do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que em todas as coisas o Senhor se manifeste em você e através de você. Nós estamos prestes a viver uma estação de milagres, sinais e prodígios extremos, aonde Deus não vai escolher um ou dois, mas Ele vai se manifestar no corpo, como Ele já tem começado a se manifestar em nosso meio. E você será um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Por isso que Ele está alinhando a vida de muitos aqui nesse lugar, porque para que isso aconteça é preciso estar com uma vida alinhada segundo a palavra de Deus. Que essa semana você seja uma semana, que você tenha uma semana inspiradora da parte do Espírito Santo, aonde Ele te leve a ter uma sede, uma fome insaciável pela presença dEle, aonde Ele te leve a ter uma fome insaciável pela palavra dEle, aonde Ele te leve a ter uma fome insaciável por querer mais de Deus, mais dEle nessa semana, porque é isso que nós levaremos dessa vida. Que o amor de Deus Pai, Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Ide em paz e que o Senhor vos abençoe. Se Deus é por nós... Oi, eu sou o pastor Luiz Missaglia, da Viva Manchester Church. Eu gostaria de convidar você e a sua família para fazer parte da nossa família. Nós temos cultos presenciais todos os sábados, às 19h30, e também nos reunimos todas as terças-feiras pelo aplicativo Zoom. Vem fazer parte da nossa família você também. Um beijo no coração de todos, que Deus abençoe.